dia! O assunto que iremos tratar nessa videoaula foi o assunto preferido do nosso grupo durante o ensino letivo, assunto da P1 do terceiro trimestre, sobre a dinâmica das populações. Para entender as populações, é preciso entender os 3 tipos de taxas fundamentais: a taxa de fecundidade, taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de fecundidade é basicamente o número médio de filhos que uma mulher pode ter no seu período reprodutivo. A taxa de natalidade é o número de nascimentos de determinada área durante um ano por 1000. A taxa de mortalidade é o número de óbitos de determinado ambiente por 1000. E para se referir à diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, nós utilizamos o termo crescimento vegetativo, que é um cálculo simples que seria a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando a taxa de natalidade, o número de nascimentos por 1000, é maior do que a taxa de mortalidade, o número de óbitos por 1000, o crescimento vegetativo é positivo. Quando a taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo é negativo. E quando as taxas apresentam o mesmo número, o crescimento vegetativo é nulo, e isso causa uma estagnação no crescimento populacional de determinado local. Algo muito importante para se saber também é a densidade demográfica. Densidade demográfica é a razão da população total dividida pela área, que é em quilômetros quadrados. 2 termos bem importantes quando nós falamos de população é quando o local é populoso ou povoado. Populoso é o total de habitantes. Povoado é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado de uma determinada área. Vamos analisar a frase. O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Significa que o Brasil tem muitos habitantes, porém poucos por quilômetro quadrado. Outro tema muito importante são as pirâmides etárias, pois muitas das vezes caem em vestibulares. As pirâmides etárias fornecem diversas informações sobre a estrutura populacional de um certo país. O que não devemos esquecer é que quanto mais o gráfico se parece com a pirâmide, mais pobre é o respectivo país, com uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, ou seja, uma grande quantidade de jovens e uma baixa quantidade de idosos. Já em países desenvolvidos, terá sua base fina, com baixo índice de natalidade por conta da urbanização, e mais idosos por conta da alta esperança de vida.